Olhar para a violência contra a mulher exige coragem, mas, acima de tudo, exige ação coordenada. Hoje, no Sob Outro Olhar, vamos detalhar uma ferramenta histórica, o Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios, instituído pelo governo federal e relançado agora. Patrícia Maria da Silva, de 26 anos, estava em uma festa com um companheiro quando foi espancada até a morte com um pedaço de pau. A primeira-dama do Brasil iniciou seu discurso citando o nome de mulheres vítimas de feminicídio nos últimos meses no Piauí. Uma reflexão sobre mulheres que foram violentadas, silenciadas e sofreram a tentativa de terem também suas histórias apagadas. Janja, em sua visita ao Piauí, emocionada, falou qual o país de seus sonhos. É um país onde as mulheres vivam e sejam respeitadas. O governo federal ele tem um limite de atuação, porque muitas das ações que acontecem, que são de proteção à mulher, ela tem que funcionar nos territórios, principalmente nos municípios. Então, é muito importante que estados e municípios atuem de forma conjunta nos três poderes para que a gente realmente consiga atingir essa utopia que é o feminicídio zero. A gente tem uma longa caminhada ainda, a gente precisa de uma transformação cultural da mentalidade masculina, né? A gente precisa que a educação atue fortemente nas escolas para trabalhar a questão de respeito, de igualdade, de um mundo onde a gente possa caminhar lado a lado, homens e mulheres caminhando lado a lado, em que as mulheres e as meninas possam sonhar com suas vidas, com seu futuro. O posicionamento aconteceu durante a mobilização do Pacto Brasil contra Feminicídio, um acordo inédito firmado entre os três poderes para fomentar ações de prevenção e combate à impunidade de gênero. Segundo os dados do Anuário de Segurança Pública, no primeiro semestre deste ano, houve uma redução de 61% nos casos de feminicídio registrados no Piauí, quando comparamos ao mesmo período do ano passado. Um avanço. Ainda assim, os assassinatos de mulheres continuam acontecendo. E a ideia do pacto é justamente romper esse ciclo, para que a redução seja ainda mais expressiva e os números cheguem a zero. Ao reunir aqui representantes dos poderes constituídos, da sociedade civil, das organizações de defesa da mulher, das conselheiras municipais e estaduais, mostramos que o combate ao feminicídio é uma causa que nos une acima de qualquer diferença. Diante dos dados apresentados, que ainda mostram um alto índice de violência, apesar da melhoria, medidas como essa surgem como essenciais para a segurança de toda uma sociedade. O foco é tratar a violência na raiz, combatendo a misoginia com uma lente de interseccionalidade, entendendo que as mulheres são diversas e as violências as atingem de formas diferentes. Falar sobre o pacto contra o feminicídio, como é que se avalia? A gente já está vendo uma mudança em relação à própria campanha que está colocando o agressor, o foco nos homens. Eu acho que é muito importante, assim, primeiro, eu acho que é importante esse termo, relançado, porque ele joga luz sobre uma coisa muito importante, inclusive nós que somos de movimentos sociais e que somos do campo da esquerda. O Pacto contra o Feminicídio, ele foi lançado há uns 3 anos atrás, pela ministra de Mulheres, na época Cida. Foi preciso que o presidente da República, um homem, dissesse, vamos lançar o pacto, para todo mundo olhar. Claro que é importante e necessário que o governador máximo do país, o governante máximo do país, encampe essa luta. Mas é de se levar a pensar que 3 anos atrás uma ministra fez isso. E não teve uma linha no jornal, não teve um frame em nenhum jornal de TV. E agora, como foi feito pelo presidente, né, ganhou esse respaldo. Então, assim, esse pacto, ele é muito importante na medida em que ele chama para a responsabilidade a sociedade inteira. O poder público, que vai precisar sair do discurso, porque só discurso não salva vidas,
Só dizer que é nosso aliado não salva vidas. Na luta das mulheres, aliado bom faz mais do que fala. Mas a gente precisa da ação. Então, se manifesta em orçamento, se manifesta em decisão política, em reformulação de estrutura, em fortalecimento da rede de acolhimento. A gente precisa de formas de fiscalizar o judiciário, intervir nele. O controle deles é interno, é o CNJ. Então, é um conselho composto pelos pares que avalia a atuação deles. E a gente precisa disso também, porque essa é uma parte importante do enfrentamento à violência. Porque essa sensação de não ser punido é que vai fazer muito homem agredir. E que eles falam durante a agressão. Manda eu chamar a polícia aí, eles me prendem hoje, quando eu sair amanhã eu te mato. Está muito, muito presente nos agressores, né? E com requintes de crueldade, como o caso do que mata os filhos e se mata para matar a mulher em vida. Isso, que é a chamada violência vicária, né? Isso. Isso é muito terrível, assim. A gente tem muitos problemas da parte da execução, né? Assim, da polícia. Obviamente, tem muitos estados que têm uma quantidade mínima de delegacias de mulheres, tem alguns estados que nem têm. Tem estado que está fechando a delegacia de mulheres. Mas vamos falar do Piauí, que tem uma quantidade longe da ideal, mas razoável de delegacias. A gente pelo menos tem uma em cada território de desenvolvimento de delegacias. E aqui na capital nós temos 4, além da central de flagrantes, que funciona dentro da Casa da Mulher Brasileira. Ainda assim, mesmo que a polícia faça o seu trabalho, o caso recente de Floriano, que foi preciso a polícia refazer o inquérito em tempo, assim, correndo, porque da primeira prisão, com vídeo, com foto, com a mulher dizendo que foi espancada, com uma cena de sangue espalhada pela casa daquela secretária de saúde lá no sul do estado, ainda assim a juíza liberou o cara. E aí foi preciso de novo a delegada da mulher lá, refez o inquérito e tudo, para ele ser preso. Ele foi preso e saiu de novo com 5 dias, assim. E a mulher, com razão, dizendo, eu não quero abrir mão da minha vida por causa deles, né? Uma coisa que você fala, que nós, mulheres feministas, estamos lutando sempre pela vida de nós, mulheres, até porque o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres. E aí o patriarcado se esbalda, né? Porque as outras frentes ficam sem a gente. Frase inicial, corpos cansados não fazem revolução. A gente está cansado do trabalho exaustivo, da jornada tripla, e no caso de nós que somos mulheres da luta, né, da luta formal, porque toda mulher luta todo dia, para botar comida na casa, para que o filho não seja cooptado pelo tráfico, para que aquela casa não desabe quando chova, para que ela consiga matricular. A gente está falando dessa luta aqui, institucional, organizada. Nós mulheres que somos essa luta organizada, a gente quase não consegue pautar outro tema. Ele falou assim, vamos discutir a questão da educação, a ampliação das vagas nas creches, a ampliação dos cursos. Calma, a gente primeiro tem que falar daquela mulher que foi assassinada, daquela outra que está sob ameaça de assassinato, da menina de 9 anos que foi estuprada pelo pai, está sendo obrigada a levar uma gravidez adiante. A gente está todo o tempo lutando para continuar viva. Então, a gente pouco consegue avançar nas outras áreas, porque quando a gente pensa, não, vamos discutir cursos de formação da área de tecnologia e IA para as mulheres, para que elas possam entrar nesse mercado, que é o mercado que melhor está pagando. Não, pera, vamos deixar essa discussão aqui de lado, porque outra de nós foi assassinada. Vamos aqui exigir que o agressor seja preso, vamos aqui exigir que a justiça seja feita. E para o patriarcado isso é extremamente importante, né? Porque a gente não consegue atacar o sistema, a gente está se protegendo, a gente está todo o tempo levantando escudo, né, para não ser assassinada, e quando tenta levantar uma bandeira, pegar o megafone e gritar, já tem outro corpo tombando, que a gente tem que ir lá de novo pegar o escudo, entendeu? Juntar os nossos pedaços, os nossos cacos, porque eu não sei vocês que estão assistindo, que não são dessa luta institucionalizada e que passam pelas situações de violência na TV ou na internet, mas pra gente que é militante, cada cena de violência que a gente sabe, cada caso que a gente sabe, ele massacra a gente, sabe? Sônia Terra faz da palavra uma ferramenta de conscientização e da cultura um território de pertencimento. Que
desafios falta para ter uma educação antirracista? Que a gente sabe, né? Tem uma lista por exemplo, de expressões que reforçam o racismo. E elas são faladas em sala de aula, como o termo denegrir, lista negra, magia negra e muitos outros. Só uma escola pode trabalhar essa educação, uma educação feminista, que, gente, feminista pela igualdade, não é a mulher querer pisar nos homens, querer se sobrepor aos homens. É sempre equidade, bom reforçar isso, é equidade. Sempre bom. Olha, Norma, eu acho que a gente segue em constante desafio. Acho que a gente tem dado passos significativos para uma educação antirracista, mas a ela é cada vez mais necessário. Não é? Se você, nesse momento, para e olha a internet, você vai ter um leque de situações de racismo se reproduzindo. A Copa agora é um exemplo disso, né? O futebol continua reproduzindo racismo. Então é para além só do vocabulário, mas o vocabulário ele reproduz. E quando a gente questiona, isso é chamado de mimimi, viu? Mas assim, acho que o caminho mais correto mesmo é sempre o da educação. A gente precisa trabalhar mais a educação antirracista. As escolas precisam abraçar mais a Lei 10.639 e a 11.645, que traz a obrigatoriedade, né, da história e da cultura afro-brasileira de atuar nas escolas. Hoje, a gente fala muito do letramento racial, né, que é justamente cada vez mais levar essa consciência, levar esses estudos, fazer nas escolas as palestras, colocar em todas as disciplinas, né, também esse estudo e essas discussões raciais. Mas isso não é fácil. Recentemente, há menos de um mês atrás, nós tivemos um cenário em uma escola em que a polícia adentrou a escola, não é? Porque recebeu a denúncia de um pai de aluno, isso me parece que foi no Paraná, não tenho certeza absoluta, porque esse filho recebeu ali na sala de aula orientação sobre religiões de matriz africana. Então essas questões ainda nos dias atuais, elas nos mostram de que o racismo ele continua sendo muito forte. Por esses dias agora, nós tivemos do governo do estado a publicação de um protocolo para que a Secretaria de Segurança trabalhe a questão da abordagem policial. Por quê? Porque geralmente, não é, com pouquíssimas raras exceções, a abordagem ela vai direcionada ao negro ou à negra e sempre de uma forma muito violenta. Não é? Então, essa abordagem ela é tão violenta, não é, que ela não... É a cara negra que determina você ser abordado ou não. Então, a gente espera que esse protocolo ele funcione no Estado, como em todo o país, mas é para além de criar leis, Norma. Eu estou sempre dizendo que o que necessita é um nível de consciência. A gente precisa mudar essa cultura racista, machista, não é? Que continua emperrando para que a gente consiga olhar as pessoas de uma forma mais respeitosa, com respeito à diversidade. Aguarde, em 1 minuto a gente volta. Mais um corpo inanimado, mais uma notícia no jornal,
mais um sangue que jorra, mais um filho ou mãe que chora, mais um caso tão banal. Era só uma mulher que sonhava com amor, que buscava a liberdade que o ódio lhe tirou. O Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios não deve ser apenas um documento, mas um compromisso de Estado pela vida, liberdade e autonomia de nós mulheres. Essa construção, né, dessa expressão do bem viver, ela é uma expressão que vem da Organização das Mulheres das Águas, do Campo e da Floresta, né? Margaridas, das marchas das mulheres indígenas, dos vários movimentos, né, desse setor social. E o bem viver é isso, é como é que eu construo uma sociedade em que me permita ter segurança para estar vivo, ou seja, não estar me preocupando todo dia em ser morta, espancada, agredida, assediada, importunada, que me dê acesso a um lar seguro, e não só seguro porque não entra ninguém, mas seguro porque ele não vai cair, porque ele é construído num lugar que me agrada, na comunidade onde eu moro, que não vai ter um enchente para levar, que ele vai abrigar a minha família, que eu possa ter acesso a alimento, seja comprando, se eu não for produtora, sendo produtora e tendo acesso à terra, para que eu possa produzir aquilo e vender os excedentes, que eu tenha acesso à saúde, não só a medicamentosa, né, a hospitalar, mas a saúde do ponto de vista da saúde mental, do acesso a atividades de lazer, a produção de cultura, a arte, a viver a partir daquilo que eu possa contribuir com a sociedade, do que a sociedade possa devolver para mim também, ter meus filhos seguros, ter meus filhos vivos, né? Não ter medo porque meu filho é negro e saiu à noite com os coleguinhas para jogar uma bola, sob pena de ser abordado pela polícia e morto, ou por criminosos e morto. O bem viver é isso, é como é que eu construo uma sociedade que me permite estar viva, né, de fato. E feliz, livre. E feliz, assim. Estar respirando e o coração bombeando sangue é diferente de estar viva. Por exemplo, essa mulher cujos 2 filhos foram mortos pelo ex-marido, essa mulher não está viva. Eu não sou mãe, mas eu sou filha há muito tempo. E eu convivo com várias mães. E eu sei que não há dor para essas que eu conheço maior do que ver seus filhos sofrendo de uma gripe. Imagina perder. Então, quando a gente fala do bem viver, é isso. A gente quer estar viva. Então, assim, a nossa luta é uma luta de todo dia. A gente segue marcha o tempo todo e é uma marcha pelo bem viver. E o nosso bem viver não é um bem viver pessoal, é um bem viver coletivo, é para todas as pessoas, é para a sociedade, né? Esse exemplo a gente traz de Esperança Garcia e é para o mundo, né? A gente quer um bem viver para todas as pessoas. E você falou no estudo na educação com a história afro-brasileira, tem uma novela que está mostrando que a mulher negra era uma rainha, rainha que chegou até o Brasil. Eu estou achando interessante porque a novela tem uma força muito grande, né? Tem. Nós sabemos, tem algumas pessoas, eu já ouvi comentários assim, bem racistas mesmo. Agora pronto, é só esse povo negro aí. Eu vou lá assistir essa novela cheia de negro. Mas para a gente, para nossas crianças, isso é importante demais. Uma criança vê que, para além dela ser mostrada só como a menininha da periferia, da menina feia, da menina que é chamada do cabelo ruim, ela está ali como rainha, não é? Isso. Como uma princesa, com uma força de uma geração, com uma força de uma origem africana
que traz todo um poder de nobreza mesmo, né? Eu acho fantástico, né? Eu acho que a gente está secularmente atrasado aí nessa amostragem, mas que bom que ela está nos chegando. Há algum tempo atrás, a gente nem concebia que teríamos essa oportunidade de ter uma novela em que a maioria do elenco é, de fato, como é a maioria deste país, negra, né? Um elenco negro, com pessoas negras. Isso é fantástico, isso é muito importante. E a gente precisa fazer as leituras positivas e também saber que a gente tem que observar que, às vezes, isso também não é porque a emissora que traz a novela esteja aí, né, em perfeita sintonia, mas é porque é uma consequência real da organização dos movimentos, né, que trilharam ao longo e vem trilhando ao longo da história, né, resistências, reivindicações, movimentos fortes para que essa visibilidade aconteça. Nada nos é dado gratuitamente. Então, todas as nossas conquistas, elas são frutos das nossas lutas. Por isso é importante seguir em marcha, né? E o Júlio das Pretas reforça isso. Seguimos em marcha por reparação e pelo bem viver. Contar essas histórias é também um ato de justiça. E reconhecer trajetórias que desafiaram o racismo, o sexismo e as desigualdades, abrindo caminhos para que outras mulheres possam sonhar, ocupar espaços, é transformar realidades. Até o próximo Sob Outro Olhar. Ainda tem quem lhe culpe pelo mal que sofreu. Deve ter provocado, teve o que mereceu. Quem mandou ser desse jeito? Quem mandou sair assim? Deve ter explicação. Foi bebido ou coisa ruim? Assustada e comovida, penso em tudo que sucedeu. Podia ser a minha mãe, a minha amiga, a minha filha ou eu. Podia ser qualquer uma de nós. A pobre moça que perdeu a vida, que calou a voz. Podia ser qualquer uma de nós.
mar de cor.